Fala, meus dinossauros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, cara. E hoje a gente vai ver um vídeo que o meu querido Vitor me pediu pra reagir, que ele postou ontem, cara. E como eu estava muito doente, infelizmente, mas graças a Deus eu tô melhor, eu não consegui fazer o vídeo que ia ser postado hoje, né? Que ia ser da batalha. Então eu vou fazer o react pra postar pra vocês hoje, aqui na sexta-feira. E ele postou o vídeo do Mundo de Kong, o Amanhecer dos Monstros. E como vocês sabem, eu amo o universo do King Kong e do Peter Jackson, cara. Nossa, adoro o filme, o documentário, tudo. E ele fez um vídeo aqui falando sobre muita coisa do universo da Ilha da Caveira, sobre os animais que tem lá. E a gente vai ver e eu vou dividir em algumas partes. Mas quem quiser ver completo de uma vez, é só ir no canal dele, viu? Vai estar na descrição e ele vai estar como colaborador aqui do vídeo. Fechou, meus queridos? Então bora começar a ver aqui, que eu amo o universo de King Kong. Em 1933, Carl Denham surpreendeu o mundo ao mostrar Kong a oitava maravilha do mundo, vindo de uma ilha desconhecida pelo tempo, localizada em algum lugar de perto de Sumatra. Um lugar tão inacreditável que ninguém ousara acreditar em sua existência. Todos se lembrarão, é claro, do fim do show. Acho que isso aqui é por causa dos direitos autorais. Ele tinha me falado disso. Nova York. Pra não pegar direitos autorais. Infelizmente o YouTube tem muita coisa disso de direitos autorais que acaba afetando quando você vai fazer uma coisa desse tipo. Pelos próximos 15 Aí, anos, ó, viu? 7 expedições em nome de diversas universidades e organizações proeminentes foram feitas antes do início da Segunda Guerra Mundial. Este livro é baseado nessas 7 expedições. Tem um livro, tá, gente? Pra quem não sabe, o Vitor ele traduziu esse livro, mano. Eu achei muito da hora isso que ele fez. Será dividido em 6 capítulos. Cada uma com suas respectivas criaturas, entendendo como funciona esses ecossistemas. Ó, são 6 capítulos, então eu vou dividir em 3 vídeos. Cada vídeo com 2 capítulos. Vamos ver esse primeiro. E como os 2 primeiros capítulos. Para a Ilha da Caveira. Serão eles: costas, planícies, pântanos, selva, abismos e terras altas. Este é o mundo de Kong. Mais pra frente eu vou fazer vídeo falando sobre todas as espécies da Ilha da Caveira, geral desse universo do Peter Jackson. A pequena Ilha da Caveira já fez parte do antigo continente Gondwana, mas o que viria a se tornar a ilha foi uma faixa de terra perto da costa do Mar de Tétis, rica em vida. Quando essa massa de terra se separou, muitos dos ancestrais pré-históricos de seus habitantes modernos viajaram com ela, garantindo um ambiente seguro para sobreviver. Enquanto o interessante o Tiranossauros mecrenses, esse não é o T-Rex, tá, gente? Que dizimavam a vida. Mesmo depois disso, outros habitantes viriam, migrando de regiões distantes através de pontes de terra, nadando até a ilha, voando ou usando balsas de vegetação carregadas por tempestades. Gostei da voz que ele botou pra dublagem. Que saudava os exploradores era a sempre que tiver isso é porque foi direitos autorais, ele me avisou disso, gente. Os terrores da selva. Infelizmente vai rolar isso. Ela não era a única estrutura. Diversas outras estruturas de grande porte rondavam a ilha. Os estudos arqueológicos revelaram que as grandes estruturas que rondavam a ilha culminava em uma cultura com duração de 3.000 anos. Mas como pode uma civilização reduzida em nicho ecológico... Infelizmente os direitos autorais pegou toda essa parte aqui, ó. Ter criado um império? Mas vamos entender ou escutando, tá? Lógica e assustadora. Qualquer coisa eu boto imagem aí pra vocês verem. Os habitantes da costa que as fizeram, as estruturas datavam de mais de 1.000 anos e estavam em ruínas tomadas pela selva. Ou seja, alguma civilização, talvez ancestral, mas muito anterior aos habitantes costeiros, fizeram ela. Um império que fora reduzido a migalhas. Precateamente empoleirados entre a muralha e o mar, os habitantes humanos da ilha se agarravam a uma existência miserável. Entre as poucas formas de sobreviver estava a pesca. Mas não era nada fácil. Os homens saltavam com vara entre as rochas para escolher locais de pesca decentes, pois o próprio mar era um risco a ser mencionado. Os nativos criavam andaimes vertiginosos de madeira preta e fios esfarrapados para preencher as brechas entre as pedras e as ruínas. Amarrados aos seus amigos,
os pescadores escolhiam momentos de calmaria para mergulhar e coletar mariscos e algas. Nada devia ser desperdiçado. E a competição Cara, eu queria pelos muito uma poucos série da recursos Ilha da era Caveira dessa intensa, aqui. com os mais Não da fortes atual, ficando dessa aqui. com as melhores partes, muitas vezes a única. Em um mundo onde Vou os mexer na humanos foram misfinha. reduzidos a insetos, as forças que governavam a ilha eram consideradas divindades. O mar e as rochas eram divindades. As feras que habitavam eram espíritos vingativos e famintos a serviço maior. A maior dessas forças era tanto humana quanto animal. E ao final deste documentário, vocês o conhecerão melhor. O que importa por agora é que dentro da única outra forma de hierarquia, as sábias xamãs interpretavam as melhores formas de sobrevivência. Uma dessas formas era o apaziguamento. Uma vez que uma jovem era escolhida para sacrifício, ela era separada de sua família, adornada e vestida para ser dada como oferenda e sacrifício para o ser supremo da ilha. Já já o conheceremos. Além da muralha, 6 ecossistemas eram predominantes na ilha Vocês já sob sabem quem é o Ser constante Supremo. mudança. Capítulo 1. Zona costeira. Mesmo em zona costeira, a ilha era brutal. Rastejando entre as rochas, havia muitos crustáceos, camarões, caranguejos, lagostins, lagostas e inúmeros outros. Dentre os maiores estava o caranguejo eremita Osteodomus, que usava qualquer coisa que se encaixasse minimamente ao atingir os maiores tamanhos, incluindo ossos ocos. Mas tamanho não era tudo. O Kunai Predator era um pequeno caranguejo, mas que abandonou completamente o mar, sem precisar retornar à água para se reproduzir. Ao invés disso, utilizava um método no mínimo peculiar. Essa espécie possuía 2 pares de pinças. Nas fêmeas, era utilizado para forragem de alimentos. Nos machos, o primeiro par era utilizado em duelos. Eu adoro isso, para se mano. prender nas Ver fêmeas. essas espécies assim que você não vai ver isso no filme. Às vezes até apareceu em alguma partezinha do filme lá no fundo, mas você não vai prestar atenção nisso. Mas eu adoro ver isso. Isso. Isso aqui, Eu sei, pra então. muitos aí que me perguntam, como eu posso construir o universo do meu livro, o universo... Presta atenção Utilizadas, na construção carregavam da Ilha os da ovos Caveira em uma do King Kong do cavidade Peter Jackson, que é especial sobre o perfeito. corpo. Ao eclodir, os filhotes eram ignorados pela mãe, mas se agarravam nela por dias ou semanas e desciam pelas patas para se alimentar. Ao atingir um certo tamanho, as mães removiam seus filhotes ao roçar contra as rochas de penhascos. Caralho, é Os assim que se livra filhotes, dos por filhos. sua vez, se aconchegavam em ninhos de aves marinhas, onde se alimentavam de restos deixados pelos pais aos filhotes. Ao amadurecer, eles se juntaram aos adultos na orla da selva. O maior predador dessa área era Tartarussauro, com mandíbulas capazes de quebrar ossos. Ele se alimentava das focas presentes na região mais distante da ilha. Devido ao comportamento nomade de suas presas, eles frequentemente as seguiam, muitas vezes brigando por comida com a própria espécie. Ao terminar de se alimentar, as reservas de gordura na cauda armazenavam gordura, permitindo que ficassem meses sem alimentar. Os machos lutavam entre si Que de da forma hora. frequente, Esse eu não conhecia. usando garras curvas e posicionando nas patas traseiras para ficar de pé e lutar como dragões de Komodo. Apesar da frequência de combate, a sua pele grossa o protegia de ferimentos graves. Dentre as criaturas bizarras da costa estava Limosaurus, um anfíbio flácido, estranhamente adaptado. Esse aí gosta de um Ele tinha o hábito de Big comer Mac. moluscos, quebrando suas carapaças e as engolindo junto com eles. Suas vísceras eram Ô, Cid, não é hora de resistentes o cantar não, suficiente irmão. para digerir tal alimento. Nas margens da ilha Esse eu vivia conheço. Aciedactylus, especializado em comer mariscos nos manguezais. Pés largos o ajudavam Quem lembra a do não Rex afundar cantando na nessas lama. aulas? Agora é o Cid. Nas narinas primárias, que podiam fechar ao expirar, forçavam o ar para dentro e emitindo O chamados pessoal de fala... Obrigado, Cid. O pessoal fala o porquê que eu não gosto dos híbridos, né, de Jurassic World. Eu só gosto da Indominus. E eu falo, mano,
É porque eu vi essa coisa de evolução dos dinossauros, espécies. Obrigado, Cid. Essa questão de espécies inventadas ser muito bem feita nesse filme aqui, mano, do King Kong. Todas as espécies são inventadas e todas são extremamente bem trabalhadas. Tem toda uma biologia por trás e são biologicamente prováveis, assim, que existiriam, tá ligado? Enquanto a Indominus, por exemplo, que eu gosto da Indominus, não ia rolar de nenhuma maneira possível na natureza. Indoraptor é a mesma coisa, Scorpion Rex é a mesma coisa. Isso aí, Cid. O D-Rex é a mesma coisa. Enquanto os dinossauros desse universo, como o Vastatosaurus, o Venatoraptor, que a gente vai ver mais pra frente, são muito da hora, mano. E eles usaram muita biologia nisso. Claro que não existiram e nem vão existir, mas são espécies muito doidas. Longo alcance. Mas sua adaptação peculiar era um segundo de narinas. E eu vou fazer vídeo sobre todas essas espécies também aqui no canal. Todas as espécies da Ilha da Caveira. Ele usava suas narinas secundárias somente depois de submergir as primárias na água para caçar mariscos. Capítulo 2. Planície. A gente vai ver mais esse capítulo do lado leste da espinha dorsal que dividia a ilha estava as planícies cobertas de arbustos e pastagens irregulares. Essas pastagens já chegaram a cobrir uma área muito mais ampla da ilha e mesmo no século XX abrigava os maiores animais dela. Um deles era Brontossauro, o maior animal da ilha. Pegou os direitos autorais, só que eu vou estar mostrando aí pra vocês, que o Brontossauro é o pescoçudo que tem a debandada no filme. Não é o Brontossauro que vocês conhecem, é outro. Aos seus ancestrais, eles apresentavam uma característica completamente diferente dos outros dinossauros. Elas davam à luz entre 1 a 3 filhotes por vez. Além disso, eram cuidados de forma frequente por todos os membros da manada, que podia ter entre 6 e 20 indivíduos. Isso reduzia os nascimentos da espécie no filme é 400. E ajudava na preservação dos indivíduos até a idade adulta. Eu adoro os brontossauros. Chegavam à idade adulta, as fêmeas partiam para se juntar a outras manadas, enquanto os machos permaneciam para ajudar na defesa, embora fossem impedidos de se reproduzir pelo exalar dos feromônios do macho alfa, garantindo que ele fosse o pai de todos. Sempre tem um safado que quer se achar superior, né? Quando a manada se separava para se alimentar, os brontossauros se comunicavam a partir de pisões no solo, que através das almofadas nos pés alertavam sobre o perigo. Assim como elefantes na savana africana, eles funcionavam como agentes ecológicos. Ao se mover entre terras abertas, famílias frequentemente deixavam trilhas, abrindo caminhos com grande força. Mas os herbívoros mais numerosos da ilha eram os ligocristos dinossauros, bico de pato. Esse bichinho aparece um pouquinho no filme, se você não reparar bem, você não vê ele. Mas ele tá no filme. Eles apresentavam uma característica peculiar, a habilidade de nadar muito bem, entrando é um na Parasaurolophus água bugado, para escapar de predadores, semelhante ao que as capivaras fazem. Seu padrão manchado ajudava a se camuflar e confundir predadores, paralelo às listras das zebras. Sendo herbívoros do tipo hadrossauro, seu cardápio era muito variado: grama, ervas aquáticas, folhas altas, raízes e até casca de árvore. E mais importante que a comida, eram suas vocalizações, que podiam ser frequentes, graças a adaptações nos músculos e crânio. Escamas na crista ajudavam os machos a se comunicar visualmente. Em um mecanismo semelhante às cores de um camaleão, as cristas ficavam vermelhas. É muito da hora imaginar, né, a evolução dos dinossauros. Entre os herbívoros mais impressionantes. Isso aí, eu não sei porque que essa cena foi excluída do filme. Passadores robustos, poderosos o suficiente para que os maiores predadores da ilha os temessem. Eu sempre que é uma cena mostrando um herbívoro sendo agressivo, mano. O que quase não tem nenhum filme, e eles tiraram essa cena do filme, velho. Me revolta, de verdade. Os adultos se fechavam em um círculo de proteção aos filhotes, com eles no centro e as cabeças para fora.
As lutas eram comuns entre os machos, que frequentemente morriam, mesmo com o menor dos anões, que podiam infeccionar. Eles tinham um truque. Ao se esfregarem cupinzeiros, eles adquiriram cupins, que se alimentavam de seus parasitas, enquanto os próprios eram protegidos pela pele grossa. O maior predador da Ilha da Cavéria era o Vastatossauro Rex. Vai estar aparecendo para vocês aí a imagem que os direitos autorais pegou ali, eu vou botar alguma coisa. O Tiranossauro Rex, os V-Rex tinham pouca competição contra outros predadores. Apesar de seu tamanho, eles atingiam altas velocidades em distâncias curtas, em torno de 40 km por hora. Desde a extinção de seu ancestral, o V-Rex desenvolveu muitas características compartilhadas. Cabeça grande, dentes que substituíam os outros ao longo do tempo, rosto coberto de cicatrizes. Mas uma coisa o diferenciava: caixas torácicas estreitas e com um espaço entre as costelas e quadril, permitindo mobilidade alta pela selva. Além dos 3 dedos nas patas dianteiras, contra apenas 2 do tiranossauro. Eram principalmente solitário, com exceção do período de reprodução. Como é que o T-Rex tinha 3? Aqui um era bem ali, praticamente não você nem vê ele. Poucas semanas após acasalar. Suas mandíbulas podiam exercer uma pressão imensa, quebrando ossos a ponto de mostrar a medula. Como caçadores, usavam cobertura dentro das bordas florestais para surpreender as presas, que podiam ser qualquer coisa abaixo de seu tamanho. A principal delas era o Ligocristus. Uma característica em comum com os répteis era a habilidade de estocar energia com base na exposição de seu couro preto ao sol. Outro predador comum das planícies era o Lycasaurus, um pequeno sinapsidel, descendente de Que da hora! Gorgonopsideus, Do nada como os sinapsídeos, Gorgonops, mano. do tamanho de um cachorro de porte grande. Eram animais monogâmicos. Até hoje acasalando não para sobreviveu a vida nenhum toda. Gorgonopsídeo até hoje. Ao E aí na procriar, Ilha da Caveira tinha um. nasciam em média Isso é da hora. gêmeos. Os adultos frequentemente seguiam grandes carnívoros em busca de comida, além de serem generalistas capazes de comer qualquer coisa menor que eles, incluindo filhotes de ferrucutus. Seu maior rival era Brutornis, uma ave do terror impressionante. Sim, isso aí é outra cena que foi excluída do filme. E tinha a ave do terror na Ilha da Caveira. Perseguia presas em campo aberto. A ave podia detectar até os menores movimentos. Eles botaram uma o que auxiliava Brontornis, na mano, uma procura ave de do presas. terror no filme, mano. Os E Brutornis retiraram a cena faziam também. ninhos nas bordas dos campos de gramado, onde seus ovos permaneciam escondidos. O que é da mas hora, né? Essa questão da constantemente evolução da vigiados. Brontornis aí. As mães ficavam até um mês sem comer, durante o período de incubação. Isso aqui é muito fã, mano. Mesmo com Se você quer extremo inventar cuidado uma parental, espécie, seu principal não inimigo, usar as que já existem, o Lycasaurus eu indico se inspirar desenvolveu táticas nessa para questão. pegar os ovos. Um aproximava-se discretamente da ave desprevenida, com esse Lycasaurus atuando como isca, enquanto o outro roubava o ovo, que podia ser do tamanho de um melão. Mas isso era perigoso, com o animal precisando calcular a distância de perseguição. Se fosse muito longe, o Brutornis abandonava a perseguição para voltar ao ninho. Caso fosse muito perto, a estratégia ia para o ralo, com os dois ficando para servir de jantar à ave faminta. Aves de aparência horripilante, como Cegonhas profanormes carniças. sórdicos eram oportunistas, enchendo o papo com a carniça ou caçando pequenos animais, desde grandes insetos a filhotes de dinossauros. Além disso, outra espécie de cegonha, Profanornis spinosus, desenvolveu um hábito pesqueiro, com os filhotes seguindo os pais pelas águas rasas enquanto aprendia a caçar. Ainda na bizarrice, apenas alguns milhões de anos antes, algumas espécies de papagaios chegaram à ilha sua natureza curioso, bicos fortes e hábitos de comer carniça, fizeram deles ótimos catadores de restos. Entre até os mais papagaios. diferentes estava o pugbat, um descendente de sinodontes, relacionados a mamíferos. Que da hora, Mas mano. estes eram diferentes. Sinodontes também Especialistas estavam em pela abater ilha. grandes presas, com famílias de pugbat,
sendo de até 15 adultos e filhotes. Ao assustar as Gostou? manadas com Eu não seus sabia dessa chamados, parte que os a Synapsidios, matilha como mergulhava os em Gornopsids, massa Sinodontes, sobre sobreviveram jovens na e ilha. doentes que haviam sido isolados da multidão. Eles miravam na garganta e estômago, partes mais finas do corpo. Ao entrar em contato com o sangue da presa, eles depositavam bactérias ferozes que podiam Que causar da hora, choque coronário, morrendo Eu adoro por essas coisas. insuficiência cardíaca. Capítulo 3. Aí vamos dar aquele pause por hoje. Acabamos de ver aqui os 2 primeiros capítulos. E aí, o que vocês acharam? Eu adorei, irmão. A gente viu ali as espécies como Vastatossauro, entre outros. Só espécie fantástica e eu gosto demais da parte da Ilha da Caveira. Mais pra frente eu vou fazer vídeo falando sobre esses animais tudo, da Ilha da Caveira. E se você quiser ver o vídeo completo, sem as partes que eu tô cortando em episódio, ou react, é só ir lá no canal Dinuma, que é o canal do Vitor. Tá aparecendo aqui, ó. Esse canal aqui, ó, Dino. Só chegar lá, o link do vídeo tá na descrição e ele vai estar como colaborador do vídeo. Fechou? Até o próximo episódio que a gente vai ver na quarta-feira a próxima parte do capítulo 3 e o capítulo 4. Você pode adquirir o seu e-book aqui, ó. O meu e-book que eu lancei, Como Ser Paleontólogo aqui no Brasil. Você pode adquirir ele entrando no link aí que tá na descrição ou no comentário fixado. Ele tá por um preço muito bom para vocês adquirirem, apenas R$5. Assim você adquire conhecimento e ajuda o canal. Tem muita coisa legal nele, cara, aqui, muita coisa mesmo. Vocês vão curtir demais, cara. Tem bastante coisa. Isso aqui é que eu imprimi, que eu não gosto de ficar lendo virtualmente, que é mania minha. E eu amo ler físico. E aí eu imprimi para deixar aqui para mim o meu próprio livro, né, que eu acho muito da hora. Então, espero que vocês gostem, e para quem adquiriu eu agradeço demais já. Muitas pessoas já compraram, eu fico muito feliz com isso. E espero que quem leia isso se torne paleontólogo de verdade, assim. E assim vamos melhorar essa profissão aqui no Brasil. E aí, meus dinossauros, espero que tenham gostado do vídeo, cara. Não esquece de se inscrever nos meus outros canais. O meu canal de gameplays, Alossauro TV. Lá tá tendo gameplay de tudo que é jogo, de Jurassic World Evolution, de Dead by Daylight, vai ter de Outlast, vai ter de vários outros jogos de dinossauro e muito mais, cara. Chega lá, bora buscar os 2.000 inscritos. Que lá também eu quero fazer live e muitas outras coisas, muitos projetos que tem pra esse canal de gameplays. E vai também no meu canal de animes. Eu mudei ele de canal, que eu tinha começado do zero. Só que eu falei, cara, eu vou passar pra esse outro, que ele tá parado, eu tô sem fazer nada nele. Aí eu vou começar a postar nele todos os vídeos de anime, de filme que eu vou ver, que eu vou direto em cinema e eu gosto de falar sobre os filmes, então eu vou postar lá. Então chega lá, tem muito conteúdo falando de anime, série, filme, super-herói, muita coisa lá pra vocês. Bora chegar nos 9.000 inscritos lá, fechou? Não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, meus dinossauros. Tá aparecendo aí na tela. Estamos batendo várias metas lá também. Lá eu converso com vocês pelo Instagram, eu tento responder todo mundo, pelo menos pra conversar. Vocês me dão várias ideias por lá. Então me segue lá também, eu fico muito feliz. Então é isso, meus dinossauros. Um beijo e sejam extintos.